Dia 116, Números, capítulo 3. Estes foram os descendentes de Arão, de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés no monte de Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o filho mais velho, Abiú, Eleazer e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos e ordenados para o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram na presença do Senhor quando ofereciam fogo proibido pelo próprio Senhor no deserto de Sinai. Tanto Nadab quanto Abiú não tiveram filhos, por isso somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes diante de seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: reúna a tribo de Levi e diga ao sacerdote Arão que os levitas o auxiliarão. Os levitas devem cumprir bem os seus deveres no tabernáculo para com Arão e seus filhos e para com todo o povo. Eles tomarão conta de todos os utensílios do tabernáculo, cumprindo as obrigações para com os filhos de Israel no serviço do tabernáculo. A tribo de Levi será escolhida entre os israelitas para servir Arão e os seus filhos, mas só Arão e seus filhos cuidarão do sacerdócio. Qualquer outra pessoa não autorizada que se aproximar será morta. E o Senhor disse a Moisés: eu escolhi os levitas dentre os filhos de Israel em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas me pertencem, porque todo o primeiro filho que nasce em cada lar é meu. Desde aquele dia em que feri os primeiros filhos de cada família do Egito, separei para mim todos os primeiros filhos de cada família de Israel, inclusive as primeiras crias de animal. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou com Moisés no deserto de Sinai: façam a contagem de todos os homens levitas que tenham mais de um mês de idade, de acordo com os seus grupos de família e família de cada homem. Então Moisés os contou conforme ordenou o Senhor. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gersom, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gersom de acordo com suas famílias: Libni e Simei. E estes são os nomes dos filhos de Coate de acordo com suas famílias: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos filhos de Merari de acordo com as suas famílias: Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas de acordo com a casa de seus pais. O grupo de famílias de Gersom eram formados pelas famílias de Libni e Simei. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi de 7.500. Esse grupo deveria se acampar e a oeste, atrás do tabernáculo. O chefe desse grupo de famílias era Elisaf, filho de Lael. A responsabilidade dessas duas famílias de levitas era cuidar do tabernáculo, da tenda interior, o santuário, da cobertura, da cortina da entrada do tabernáculo, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que fica ao redor do tabernáculo, do altar e das cordas usadas para montar o tabernáculo. De Coate originaram-se grupos de famílias dos Amramitas, dos israelitas, dos
Hebronitas e dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Eles eram responsáveis para cuidar do santuário. Os coatitas deveriam acompanhar no lado sul do tabernáculo. O chefe deste grupo de família era Elisafã, filho de Uziel. A responsabilidade dessas 4 famílias de levitas era tomar conta da Arca da Aliança, da mesa do candelabro, dos altares, dos utensílios de santuários usados para ministrar, da cortina, de tudo que estava lá relacionado com este serviço. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era responsável pela supervisão dos encarregados que tomavam conta do santuário. O grupo das famílias de Merari era formado pelos Malitas e os Musitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O chefe do grupo das famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas deveriam acampar do lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das amarrações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases de todos os utensílios, bem como as colunas do pátio ao redor e das bases das estacas menores e das cordas usadas nesse trabalho. As tendas de Moisés, de Arão e dos filhos de Arão deveriam ficar a leste do tabernáculo. Eles tinham a responsabilidade de tomar conta do tabernáculo e trabalhar como sacerdote em favor dos israelitas. Qualquer pessoa que entrasse, que se aproximasse, deveria morrer. A contagem dos levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, que Moisés e Arão fizeram ordem do Senhor, foi de 22.000. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos de cada família de Israel, do sexo masculino de 1 mês para cima, e registre o nome de cada um deles. Trocarei o filho mais velho de cada família de Israel pelos levitas, e a primeira cria de todos os animais que existem em Israel pelos animais dos levitas. Os levitas são meus, eu sou o Senhor. Então Moisés contou todos os filhos mais velhos das famílias do povo de Israel, de acordo com a ordem do Senhor. O número total de filhos mais velhos do sexo masculino de 1 mês para cima, segundo o censo, foi de 22.273. O Senhor disse então a Moisés: dedique os levitas em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel e me entregue os animais dos levitas em troca da primeira cria dos animais do povo de Israel. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para pagar o resgate dos 273 filhos mais velhos que excederam o número de levitas, recolha 60 gramas de prata por pessoa, com base no peso padrão do santuário. Entregue a Arão e aos seus 2 filhos para o resgate do excedente dos israelitas. Moisés então recebeu o valor do resgate dos 273 filhos mais velhos das famílias do povo de Israel que excederam o número de levitas. Dos filhos mais velhos de Israel, ele recolheu quase 16 quilos de prata, com base no peso padrão do santuário. Como o Senhor mandou, Moisés entregou este dinheiro
Arão e os seus filhos. Salmos capítulo 37. Não se preocupe com os perversos, não fique com inveja dos homens maus. Eles logo secarão como um capim, murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e procure fazer o bem. Assim você viverá tranquilamente em seu lugar e desfrutará de toda a segurança. Faça do Senhor a sua grande alegria e dará a você os desejos do seu coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele todo o coração e ele fará o que for necessário. Ele fará a sua justiça brilhar como luz. Mostrará como o sol do meio-dia que você está com razão. Descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam o mal. Deixe de lado a raiva e não fique furioso. Não perca a cabeça, isso só traz prejuízo. Esses homens maus serão destruídos, mas quem confia no Senhor herdará a terra. Dentro em breve os maus vão desaparecer, mesmo procurando você, não vai encontrá-los. Mas quem se humilha perante o Senhor receberá a terra por herança e viverá em perfeita paz. Os homens maus fazem planos para destruir o justo e contra ele range os dentes. O Senhor, porém, zomba deles, porque sabe que o dia do castigo está se aproximando. Os maus preparam suas espadas, preparam seus arcos para destruir o humilde e o pobre, para matar os que andam pelo caminho do Senhor. No entanto, as suas espadas atravessarão os seus próprios corações, e os seus arcos se quebrarão. É melhor ter pouco e obedecer ao Senhor do que possuir grandes riquezas dos homens maus, porque a força dos maus será quebrada, mas o Senhor sustentará os justos com sua força. O Senhor observa passo a passo a vida dos íntegros de coração e prepara para eles uma recompensa eterna. Na época de dificuldades, eles não ficarão sem ajuda. Quando houver fome, eles terão comida à vontade, mas os maus desaparecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a erva, serão destruídos e desaparecerão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e depois dizem: não tenho como pagar. Os justos têm o bastante para si e ainda podem dar em generosidade. As pessoas que recebem as bênçãos do Senhor herdarão a terra, mas os que são amaldiçoados por ele serão eliminados. O Senhor firma o passo do homem que agrada, tem prazer na vida de quem é justo. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído, pois o Senhor segura sua mão e o ajuda a levantar-se. Já fui moço, agora sou um velho, mas nunca vi o justo ser abandonado pelo Senhor, nem seus filhos mendigar o pão. Pelo contrário, ele é sempre bondoso, empresta de boa vontade e seus filhos serão abençoados. Assim, se você deseja um lar permanente e feliz, deixe a maldade e comece a praticar o bem, pois o Senhor tem prazer na justiça e não abandona os que pertencem a Ele. Eles serão protegidos para sempre, mas a descendência dos que amam injustiça será destruída. As pessoas que amam a Deus herdarão a terra e nela viverão para sempre. Os justos sempre falam com sabedoria,
e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei do seu Deus. Por isso seus passos são firmes e seguros. O homem mau vive espiando o justo, fazendo planos para tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não permitirá que o justo caia em suas mãos. Se um homem bom for julgado, Deus não deixará que ele seja condenado. Espere com paciência no Senhor e siga o seu caminho. E ele o exaltará e lhe dará a terra por herança. Você verá os maus serem destruídos. Eu mesmo vi um homem orgulhoso e mau crescendo em força e poder como o cedro de Líbano, mas pouco tempo depois procurei por ele e descobri que tinha desaparecido. Preste atenção no homem íntegro e no justo e verá que a coisa é bem diferente. Quem obedece ao Senhor e vive em paz terá um fim abençoado, mas os que desobedecem às leis de Deus serão destruídos. A descendência dos ímpios será eliminada para sempre. O Senhor salva os justos no dia da dificuldade. Ele é a sua proteção. O Senhor ajuda e livra os justos dos planos perversos dos homens maus, porque confiam nele. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Esta canção mais bonita que qualquer outra foi escrita pelo rei Salomão. A moça: beija-me mais uma vez, porque o seu amor é mais doce do que o vinho. A fragrância do seu perfume é deliciosa, e seu nome é como um perfume derramado. Não é de admirar que todas as moças o amem. Leve-me com você, venha, vamos correndo, introduza-me o rei nos seus aposentos. Moças de Jerusalém, ó Rei, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor, que é mais agradável que o vinho. Com toda razão, você é amado. A moça: eu sou morena, mas sou bonita. Ouviram, moças de Jerusalém? A minha pele queimada é da cor das tendas escuras de Quedar, como as cortinas do palácio de Salomão. Moças da cidade, não façam pouco caso de mim, só porque a minha pele é morena e estou queimada do sol. Meus irmãos se zangaram e me abandonaram e me mandaram tomar conta das plantações de uva da minha própria videira, porém não pude cuidar. Diga-me você, a quem amo, aonde você vai levar o seu rebanho hoje? E quando o sol esquentar ao meio-dia, onde as suas ovelhas descansarão? Conte-me, e assim não terei de ficar procurando você entre as ovelhas de outros pastores. O rei: se você, a mais linda das mulheres, não sabe, basta seguir a trilha do meu rebanho até as cabanas dos pastores. Lá você pode dar comida às suas ovelhas e aos seus cabritos. Você é muito linda, meu amor, e vale mais que qualquer outra coisa no mundo. Como são bonitas suas faces entre os brincos, e como é lindo o seu pescoço enfeitado com colares de joias. Moças de Jerusalém, vamos fazer brincos de ouros e enfeites de prata para você. A moça: o rei está deitado em sua cama, encantado com meu delicioso perfume. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra, colocado à noite entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramo de flores dos jardins de Engedi. O rei: como você é linda, minha querida!
Os seus olhos são tão suaves e meigos como os das pombas. A moça: você é tão belo, meu amado, como você é encantador deitado na grama. Os cedros são as vigas de nossa casa e os pinheiros os cabritos do nosso telhado.